nessas eleições não seja massa de manobra. Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, que durante algum tempo permaneceu inativo. Na verdade, eu estava me dedicando a outros projetos, vocês sabem como é que é a vida de professor, né? Enquanto isso, aproveitei para reestruturar o canal, reorganizar o trabalho daqui para frente. Afinal de contas, estamos num ano bastante importante, ano de eleição, né? E é justamente sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje, porque afinal de contas, o nosso país vive um dos momentos políticos mais singulares da nossa história. Acontece que eu já disse aqui no canal em outras ocasiões, em outros vídeos, que o brasileiro tem uma tradição política bastante messiânica. O que isso significa? Significa que o nosso cidadão médio gosta de buscar entre os candidatos figuras que se apresentam como salvadores da pátria, que vão de repente, num estalo de chicote, descer do céu, resolver todos os nossos problemas e redimir a nação de todas as suas mazelas. Isso tem uma origem histórica, isso remonta ao mito do rei Dom Sebastião, aquele rei que no século XVI foi morto no norte da África sem deixar herdeiros e mergulhou Portugal num caos político que acabou levando a nação a perder sua independência, um momento conhecido como União das Coroas Ibéricas. Tem um vídeo aqui no canal em que eu trato disso, vou inclusive deixar o link aqui para você assistir caso não tenha visto ainda. Esse fenômeno do messianismo político aqui no nosso país não é novo, tá? Pelo menos desde a República nós temos figuras que vez ou outra aparecem como aqueles que vão trazer o Brasil para a modernidade, aqueles que vão salvar o brasileiro dos seus piores medos, afastar o perigo da nossa pátria e colocar de novo o país no bom caminho. Foi assim, por exemplo, com Getúlio Vargas na Revolução de 30 e depois quando ele foi reeleito em 1950. Foi assim quando, por ocasião do golpe cívico-militar de 1964. Foi assim durante a redemocratização com a eleição de Fernando Collor. Foi assim com a eleição de Jair Bolsonaro e agora está sendo assim nesse processo eleitoral de 2022. Agora, a grande singularidade desse momento em que a gente está vivendo é o fato de que pela primeira vez na chamada Nova República, nós temos duas figuras, os dois principais oponentes que muito possivelmente vão disputar o segundo turno, se segundo turno houver, se colocando nessa mesma condição, na condição de salvadores da pátria, daqueles que vão, de certa forma, salvar o Brasil, salvar os brasileiros, recolocar o país no caminho da esperança. Nós temos de um lado o atual presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição e que se coloca como uma espécie de cavaleiro protetor, aquele que vai libertar o Brasil dos grandes perigos, vai preservar, vai proteger os valores tradicionais, os valores supostamente conservadores da família brasileira. E do outro, nós temos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aposta numa memória afetiva dos seus primeiros governos, que acusa o atual presidente de não ter um perfil democrático e que se compromete a, como ele mesmo diz, nas suas próprias palavras, fazer o Brasil feliz de novo. Repare que esses dois candidatos, apesar do aparente antagonismo, apesar das aparentes diferenças, porque afinal de contas eles se colocam em campos antagônicos da disputa, bebem na mesma fonte, que é a fonte do bom e velho populismo que sempre fez parte da nossa política, especialmente da República, sobretudo da República que se instaura no Brasil com a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Agora, o que mais tem me chamado a atenção desse processo político desse ano é o grau de fanatismo que alguns eleitores chegaram. Então a gente tem pessoas aí fazendo festa de aniversário com um tema de candidato, né? Festa de aniversário com bexiga do Lula, com bolo do Bolsonaro, gente comprando toalha de banho, toalha de rosto com foto de candidato. Isso é um absurdo, mas isso revela o quanto essa tradição sebastianista, essa tradição messiânica ainda está enraizada no nosso país, na nossa cultura política, e o quanto ela é nociva para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. E eu venho dizendo já há um bom tempo que essa cultura política é extremamente perigosa para o nosso país, porque, em primeiro lugar, ela cria uma legião de pessoas alienadas que transferem toda a sua esperança de felicidade para figuras, para indivíduos, como se eles fossem os responsáveis
por promover algum desenvolvimento, alguma ordem ou alguma estabilidade no país. Então, ao invés de se discutir ideias, de se debater propostas, projetos, independentemente da orientação ideológica dessas ideias, não, eles ficam discutindo pessoas. O Lula vai recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento. O Bolsonaro vai salvar o Brasil do comunismo. Como se um regime presidencialista pudesse depender única e exclusivamente de indivíduos, né, do chefe do executivo. Muito pelo contrário. É um outro tema que eu já tratei, que eu já abordei aqui diversas vezes e no Instagram também, é o fato de que no regime presidencialista, tal como nós temos aqui no Brasil e em outros países, existem 3 poderes. O presidente da República, ele é o chefe do executivo, mas nós temos ainda o judiciário, que no Brasil vem passando por uma, vamos dizer, uma crise de método já há um bom tempo, né, para usar um eufemismo bastante delicado aqui. E nós temos o poder legislativo, que é extremamente influente, que é fundamental no nosso processo político e ao qual muitas vezes o presidente da República está subordinado. Porque, afinal de contas, sem o apoio do poder legislativo, o presidente não consegue aprovar projetos, ele não consegue passar emendas constitucionais, ele não governa. E a prova maior disso é que o atual governo está muito preso nas mãos daquilo que a gente convencionou chamar de centrão. Mas, na verdade, isso não é uma característica do atual governo. Todos os governos que o precederam, né, o governo Temer, o governo Dilma, né, um governo e meio Dilma, os 2 governos Lula, os 2 governos Fernando Henrique Cardoso, né, o governo Itamar, Collor, e a gente pode retroceder, voltar desde as origens do nosso regime republicano, né, da nossa forma de governo republicano. O executivo sempre foi muito dependente das vontades do poder legislativo. E aí é um ponto fundamental no qual eu quero tocar e quero que você reflita, que é o seguinte. Qualquer um que ganhar a eleição esse ano, se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é um candidato da terceira via, o que eu acho muito pouco provável, mas qualquer um que for eleito vai ter que negociar e negociar muito com o nosso Congresso. Nenhum presidente, nenhum candidato que hoje se coloca como postulante ao Palácio do Planalto vai conseguir governar o Brasil de maneira independente, né, autônoma em relação ao nosso Congresso. Vai ter que negociar e vai ter que negociar muito. Então, é importante destacar que a natureza dessas negociações entre executivo e legislativo vai depender da qualidade do poder legislativo que nós escolhermos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o seguinte, a gente fica transferindo toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado para a escolha do chefe do executivo, né, para a escolha do presidente da República, e muitas vezes não tem esse mesmo cuidado, não tem essa mesma atenção com a escolha do legislativo, dos deputados, dos senadores. E aí o que acontece? A gente acaba tendo um parlamento viciado, um parlamento com um monte de problemas, com um monte de falhas, com práticas que não são as mais republicanas. E é com esse parlamento que o presidente da República é obrigado a negociar, se quiser ter alguma governabilidade. Então, se você não quer ser uma massa de manobra, se você não quer ver o Brasil mergulhado nessa crise política que se instaurou já há um bom tempo e que contamina outros setores e outros poderes da República, como, por exemplo, o Poder Judiciário, tenha muito cuidado com quem você vai escolher para deputado e para senador. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e me ajude a divulgar a minha missão, que está só começando.